Saudações a todos internautas, sejam todos bem-vindos a esta live. Estamos em direto a partir do canal de Direitos Humanos. Na edição de hoje, recebemos dois jovens que sofreram uma grave violação dos direitos fundamentais. Estes jovens denunciam agressão, tortura e sequestro a mando de uma cliente. Tudo começou quando estes jovens foram solicitados para reparar um televisor e duas chaleiras elétricas. Contudo, após a reparação, a senhora não mais atendia o telefone. E como forma de garantir o pagamento, estes jovens levaram o televisor e posicionaram-se nas proximidades da residência. Tempo depois, a senhora ligou e marcou o encontro para efetuar o pagamento e recuperar o seu bem. No momento do encontro, a senhora foi acompanhada de 4 senhores que agrediram estes jovens e posteriormente levaram-os através de uma viatura a uma mata próximo a um riacho. Chegado lá, despiram estes jovens, ou seja, tiraram as suas roupas, torturaram estes jovens e posteriormente os abandonaram. O caso chegou ao tribunal. Contudo, segundo as vítimas, as provas foram ignoradas e a senhora foi dada como inocente. Hoje, estes jovens clamam por justiça. Mas mais do que nós, estes jovens vão poder contar a sua história na primeira pessoa. Sejam todos bem-vindos. Por favor, conte-nos desta situação. Aquela senhora optou em trancar as portas. É daí que nós levamos a TV. Ela disse, não, vocês não podem levar a TV. Nós dissemos, não. Nós podemos, trazer a TV. Ou ela pode vir buscar. Ou também podemos parar num lugar só para podermos, ter a certeza. Porque ela não está a atender. O problema é ela não estar a atender e não estar a responder. Quando aquela senhora apareceu, viu a TV, que era a TV dela. Então ela tinha 4 senhores. É quando deram uma chapada a ele. Eu desci para procurar saber o que se passa, porque a TV está aí, é só uma questão de você levar a tua TV para cá. Eu nem cheguei de falar com ela, não me deixaram nem falar com ela. É quando eu desci, me pegaram pela mão, nos meteram no carro. Eu não cheguei de gritar nem nada, porque eu reconheço que eu saí com a TV sem consentimento dela, mas eu pensei que fosse algo que talvez nós podíamos chegar ali e se falar, eu também ia dizer, porque ela é que não estava a nos atender. Então nos meteram no carro, uma sexta-feira ali estava cheio de carros, tinha mãe, tinha polícia, esses, polícias de município. E além disso tinha esses, como é que chamam, da PRM. Então, nós não chegamos de gritar nem nada. Então, foi quando nos levaram até na portagem da Macané. É daí que nós começamos a perceber que não, aqui nós estamos a ser levados para um outro sítio, mas calamos, porque nós não somos de andar é que nem ele, muito calmo. Então, quando descemos, passamos por trás. Neste todo percurso estavam em silêncio. Sim, estávamos, nem falamos com eles. Eles também nem diziam nada. Então, quando desviamos dali da primeira paragem, quando passas a portagem, é daí que só começamos só a ver mata. Uhum. Então, fomos até lá no fundo, lá. É quando disseram para a gente sair do carro. Atrás vinha um outro senhor de motorizado. Então, nós saímos de carro. Eu, por me aperceber que aqui só está a ver uma mata. Não tem como, não tem onde sair. Para sair tem que ser de onde entrou o carro. Tentei correr para mais em frente, porque eu não sabia que não tinha aquilo. É quando eu vi que só tem um rio aqui, só tem mata. É quando eu parei, então aquele senhor me deu rasteira, me deu um soco no estômago. Eu caí, nos amarraram as mãos por trás, nos amarraram os pés, umas coisas que tinham ali. Aquilo que cresce na água para fazer esteiras. Sim. Nos amarraram com aquilo ali, começaram a arrancar aquelas varas que tinham ali. Aquilo que cresce dentro da água. Começaram a nos bater. Até o meu braço estava pior, mesmo para mexer, mesmo para eu lavar. Não consigo lavar, mesmo para eu acordar, fazer os primeiros trabalhos de casa, não faço. Nos pés tenho cicatrizes, atrás das costas tenho cicatrizes, quase em todo o corpo, mesmo na cara, só está a sarar, porque andaram a dar muitas voltas para poder resolver esse caso. Então, nos bateram ali, disseram para eu desbloquear meu telefone, levei o meu telefone, desbloqueei,
Levaram nossa pasta, meteram na água, tinha ferramenta. A ferramenta que a gente usava, mesmo agora não estamos a trabalhar porque temos uma outra ferramenta. Então levaram o telefone, meteram na água, levaram pasta, meteram na água. E de seguida, quando cansaram de nos bater, porque eles se trocavam, até diziam que não sentíamos dor. Houve uma parte que eles me bateram até o ponto de eu não chorar, até não falar nada. Me bateram só a dizer, você ainda não sentiu nada, você ainda vai sentir. Mas eu estava a sentir dor, mas eu já estava cansado de chorar. É quando eu calei, deixei, me bateram. Aquilo ali desmanchou-se para poder me bater essa mão aqui. É quando se desmanchou pela primeira vez. Se desmanchou. Quando eu defendi já com a mão, eles não pararam, mesmo eu defendendo com a mão. Essa mão estava muito inchada. Mesmo agora, se eu for a mexer de qualquer maneira, ainda estou. Mesmo para eu lavar, não lavo. Não faço nada praticamente. Mesmo para eu fazer banho, para usar roupa, eu posso levar muito tempo só para usar uma única calça. Essa calça eu havia usado no mesmo dia que eu vim para aqui, porque ainda não lavei. E conseguiu identificar as pessoas que vos levaram de lá até a mata? Identificamos o carro, até tiramos as fotos da matrícula. Mas quando fomos para a esquadra, disseram que o carro havia saído. Primeiro, quando voltamos de lá, eu ia terminar na parte que volta, tipo, estávamos a voltar, até chegar nessa parte. Então, nós saímos dali, nos bateram, cansaram, nos tiraram roupa, meteram tudo na água. Tínhamos um valor de 550 meticais que havia sobrado dos 1000 meticais que eu mencionei, porque eu só tirei 200 meticais, fui comprar o que era necessário. Outro dinheiro compramos algo para comer quando fomos fazer tempo na vila. Então, eles levaram, o dinheiro levaram, o que não levaram é o telefone, meteram na água eu a ver, porque disseram para eu desbloqueei, levaram, atiraram na água, levaram pasta, atiraram na água. Em seguida levaram nossa roupa, tiraram na água. E quando tiramos a roupa, nos amarraram de novo, voltaram a nos bater. É quando nos jogaram já na água. Tínhamos uma top nesse tal dia, ali na portagem. Tiraram fotos. Só que quando pedimos de novo, não sei se eles também estão com medo. Disseram que já não tinham. Mas tínhamos fotos. Indicava isso. Ele estava a sair sangue da boca, eu também estava a sair sangue. Então, eles quando eles foram embora, aquele de motorizada ficou. Então, só para ver se a gente ia sair ou não. Então, nós já percebemos da presença dele. Então, usamos a mata. Entramos dali da mata, do lado. Fomos caminhando, até encontramos uma anilha. Aquela anilha que usam para escorrer a água. Ali perto da estrada. É daí que entramos naquela anilha. Quando entramos ali, tinha muitos mosquitos. Tentamos dormir ali, mas não foi fácil. Não tinha como dormir. Então se abraçamos para um aquecer o outro, porque estávamos nus. Ninguém tinha roupa. Mesmo boxe, mesmo biquíni, nem nada. Estávamos nus e ia sangrar. Então, ficámos ali até as 2 e tal, ou 3. Isso é estimativa. E não tínhamos como ver a hora. A hora só fomos ver quando chegamos na portagem. Então, quando vimos que já não está passando nenhuma motorizada, nem nenhum carro, optamos em caminhar. É uma pequena distância, mas Sim. caminhamos até lá. É quando encontramos um segurança, porque ali onde a faixa que a gente estava a usar era faixa só para passar carros. E nós também íamos para ali para poder pedir ajuda. Então eles nos mandou parar. E como estávamos sem roupa, acho que ele pensou primeiro que fossem malucos ou moleques. Sim, sim. Então, É, ele nos mandou parar. Nos perguntou, nós explicamos. Então, ele teve medo, né? Então, ele primeiro chamou os policiais que estavam ali. Então, vieram até nos encontros, perguntaram o que aconteceu, contamos. E depois, um segurança se candidatou a ir, tipo, como ele diz que mora nas proximidades, ele foi levar roupa para sim. nos dar. Desculpa, vou pedir que o outro também dê o seu parecer. Quando chegamos ali na portagem, pedimos ajuda. Aquela segurança foi chamar 2 policiais. Uhum. Depois saíram, nos perguntaram: vocês estão a vir de onde? Nós dissemos: estamos a vir
dali perto da paragem e perguntar o que vocês estavam a fazer, ok? Nós dissemos, passamos por um carro aqui, e eles nos disseram, por que não gritaram? Nós dissemos que eles estavam, tínhamos medo, nós os dois estamos dentro do carro, tínhamos guardado no meio, estilo altar. Depois, quando chegaram ali, um guarda que estava ali disse que a casa dele é aqui perto, foi levado umas roupas para vir nos dar aqui. Quando chegaram ali, aquela policial que estava ali nos tirou foto. Depois nos deram sítio para ficar um pouco. Depois ligaram para outro policial que não estava ali perto para vir nos levar, nos acompanhar no comando. Quando chegamos no comando, nos deram que ia para ir no hospital. Quando chegamos no hospital, voltamos e esperamos um pouco para ir levar aquela senhora. Os policiais disseram que não tinham combustível, tivemos que aguardar um pouco. Na hora que chegaram a nossa família, é na hora que nos levaram eu para ir mostrar em casa daquela senhora. Quando cheguei ali, Com o carro da polícia. sim, Nesse caso já tinha combustível. sim. Quando cheguei ali, saíram duas senhoras. Uma estava na paragem, uma estava ali na porta. Perguntaram, disseram onde é que é a casa. Eu ia mostrar a casa, depois perguntaram qual é dessa senhora. Eu disse que é essa aqui. Depois disseram que era a senhora para subir no carro e no comando. Subiu, foi conosco. Quando chegamos ali no comando, voltaram a perguntar a ele. Levaram aquelas duas senhoras, voltaram a perguntar a ele. Você conhece uma dessas senhoras que foram trabalhar em casa dele ontem? Ele voltou a indicar a mesma pessoa. É daí que já meteram um processo para ela. Disseram que ela vai ficar. Mas ficou 2 dias. O terceiro dia depois saiu. E como é que ficaram a saber que a senhora já teria sido solta? Foi no dia 3 que nos chamaram para tribunal. Pude dar nenhum apoio. Ela disse que nem nos conhece, nunca nos viu e ela não estava a ligar para nós. Ela só tinha o número, mas como se o número eu é que registrei, o número vem com os meus nomes e o número eu é que estou a usar. Não há uma outra pessoa que usa meu número além de mim. E como é que foi o processo de investigação? Visto que ela foi solta depois de 2 dias apenas. Quando fomos, nos mandaram para voltar de novo para ir ao hospital. Sim, então foi nesse dia que temos essa informação de que ela está solta. E também notou-se, porque no dia que fomos para fazer exames do hospital, até tinha que fazer raio-x, só que lá no hospital disseram que se eu tenho que fazer raio-x, tenho que voltar de novo para um outro hospital, porque ali não fazem raio-x. Depois eu disse, não, eu quero que processe ando, porque eu estou a ficar dias sem trabalhar. Então, isso de raio-x eu posso ficar a fazer. Então, eu fiz exames, não pelo o braço nunca foi feito nenhum exame. Mas cada dia que passa está mais pior, porque só de eu mexer um pouco ele dói, estava inchado. Essa toda parte via-se manchas pretas. Tive que aplicar um produto para poder minimizar. Mas mesmo assim. E ela, mesmo no próprio dia que fomos no hospital, ela apareceu ali com uma outra roupa, estava bem vestida, ali a se exibir e tinha pessoas, e há uma pessoa que veio com marca X e quando nos viu ali começou a nos olhar com uma cara como se nós não fôssemos nada, mas nós nunca pedimos, pedimos nada a ela, nós fazemos os nossos trabalhos porque nós ganhamos a vida consertando TV. E no dia do julgamento, sentenciaram ela como inocente? Sim, deram inocência a ela. E uma das coisas, ela tinha advogado, nós não temos advogado, mas nós temos a nossa verdade, aquilo que falamos, mas quando eu disse que a única prova que eu tenho é essa senhora aqui, como é que eu ia saber que ela, se quando eu fui fazer o trabalho, ela não estava. Eu só lhe vi ela vir buscar a TV. Por isso que eu indiquei que era aquela senhora, porque eu lhe vi no dia que deram chapada primeiro a esse jovem. Que partiu da chapada quando eu disse, eu vi a senhora levar a TV. Ela foi com a TV, depois ela, num tempo que estava a nos bater, ela ligou a dizer, podem deixar ele, acho que ela já chegou e ligou a TV e viu que funciona.
Ela ligou a dizer, podem deixar a eles, eu não quero problema. Mas aqueles senhores não aceitaram, não nos deixaram, não aceitaram. Pois bem, decretaram ela inocente, mas depois de que passos de investigação? Pode-me dizer? Depois de terem investigado, quais foram os dados que recolheram de vocês? É que primeiramente, mesmo para falar, nós não queremos nos deixar falar. E além disso, nós tiramos fotos da matrícula do carro que nos levou para lá. Disseram que iam para aquilo ali, para a portagem, para ver se o carro teria passado naquele exato dia. Mas nada fizeram. Só disseram, mas nunca foram para lá. Nunca foram. As únicas provas que nós podemos ter são as chamadas que nós fizemos com aquela senhora. É que eles levaram o nosso telefone, meteram tudo na. Mas são as chamadas. Ela nos ligou. Até na esquadra viram as chamadas. Como posso dizer? A pessoa que fica para fazer perguntas, como é que chamam? Tipo, tens um caso, chamam, é oficial que estava ali. Ela levou o telefone dela, viu chamadas, até fez uma foto. Até ele perguntou, você falou com ele? Às 21h? Tudo bem. Você diz que terminou de falar com ele às 21h. Então, das 22h e 3h, tu estavas a ligar para quê? Se você diz que terminou de falar com ele, ela não soube responder isso. Se dependesse da pessoa que fez as questões, aquela senhora ali não ia desmentir. Se dependesse da pessoa que falou conosco primeiro e com ela, porque ela viu chamadas, as conversas e lhe perguntou. Sim, e neste momento eu vou pedir aos dois jovens que digam o que pedem neste momento às autoridades competentes e desta forma daremos as considerações finais. Sim, nós só queremos justiça só. Porque não faz sentido. Nós estamos a ficar lesados. Estamos há dias. Não estamos a trabalhar praticamente. Nós dependemos de trabalhar dia após dia. Dependemos de receber, não temos um emprego fixo. Onde vamos depender de ter, sei lá quantos, não. Nós queremos que ela seja responsabilizada. E também eu peço mais tipo justiça das autoridades. Tem que ser igual. Não porque a pessoa tem condições. Não. E assim foi este espaço de denúncias sobre violação dos direitos fundamentais. Hoje, estes jovens denunciaram tortura, agressão e sequestro a mando de senhora Amélia. Estes jovens sofreram uma grave violação dos direitos fundamentais, particularmente o direito à integridade física e à dignidade da pessoa humana, direitos consagrados na Constituição da República de Moçambique.